Oi, você tem 5 minutinhos para estudar biologia junto comigo? Bom, para ser mais exata, nós vamos avaliar alternativas, né? Eu vou trazer para vocês uma alternativa natural para avaliação da viabilidade polínica de Heterópteros imperator. Eu sou a Aline Sara, mas eu não fiz nada sozinha. Quem estava comigo nesse processo foi a Jennifer, o Thomas e a professora Isane. E juntos nós avaliamos, contamos pólens, observamos tudo e criamos um estudo para trazer uma alternativa diferente para vocês. Tudo aconteceu no laboratório de citogenética, no campus 2 da Unemate, aqui de Alta Floresta. E aí, tá preparado? Eu sei, você deve estar pensando, para que estudar viabilidade polínica? E cá entre nós, ela é muito importante. Quando a gente fala de viabilidade, eu estou falando de um estudo que vai indicar o potencial reprodutivo das plantas. E não, eu não vou olhar para a planta e dizer, ó, você tá boa, aquela ali não tanto. Nem se fala. Não é assim que funciona. A gente tem que observar algumas estruturas reprodutivas dentro dela, e principalmente os pólens. E para observar o pólen, a gente contribui para algumas áreas dentro da biologia, seja a biologia reprodutiva, o melhoramento genético, a conservação e várias outras vertentes que são estudos que não pensam só no agora, mas também no futuro. Tá, e como que a gente faz? A gente coloca o pólen dentro de uma lâmina, ora e Deus revela? Seria muito legal se fosse, mas na verdade nós contamos os grãos de pólen. E esses grãos de pólen são divididos em dois grandes grupos: os grupos viáveis e os grupos inviáveis. E para que a gente possa ver eles, nós precisamos adicionar uma coisinha, que são os corantes. Sejam eles os sintéticos, que são os tradicionais, ou esses que a gente está trazendo para vocês, os corantes alternativos. Então vamos lá. Quando eu falo de um corante tradicional, eu estou falando daquele que é sempre usado. No caso, a orceína cética, o verde malaquita e assim por diante, que são os mais usados, principalmente no nosso laboratório. Só que a gente estava pensando, seria possível ter uma alternativa natural, sustentável, de baixo custo, que poderia ser reproduzida e que também teria um potencial equivalente? Olha só o que a gente descobriu. O nosso objetivo principal: avaliar o licor pirolenhoso de orelha de macaco como um corante alternativo que possa acrescentar a esses estudos. Calma, calma, calma. Nenhum macaco morreu nesse processo ou perdeu a orelha. A gente está falando daquela plantinha. Então, olha só que interessante. Foram observados 3 corantes diferentes: orceína acética de 2%, verde malaquita também de 2% e o licor pirolenhoso da orelha de macaco. Toda vez que a gente fala desse estudo, foram observadas algumas lâminas, e dentre elas foram vistas 6.000 grãos de pólen. A gente sonhou com pólen por um tempinho. E depois que a gente fez essas observações, todo o nosso estudo foi submetido a análises estatísticas da nova e do teste de Tuck. E quando a gente observou, nós vimos vários grãos de pólen diferentes. E desses grãos, nós podemos observar aqueles que tinham uma viabilidade maior, outros que estavam quase inviáveis e aqueles que não tinham como ter um grau de viabilidade, que são os inviáveis. Então, dentro desse daqui, a gente fez somatórias. E essas somatórias foram submetidas aos testes. E dentro dessa viabilidade, nós conseguimos ver a urceína cética, o efeito do licor pirolinhoso da orelha de macaco e o verde malaquita. E quer saber? Dentre todos esses estudos, nós comprovamos que a viabilidade de cada um deles ficou próxima de 90% em todos os tratamentos. E não houve diferença significativa entre os corantes. Por exemplo, os sintéticos são melhores, os alternativos são piores. Nós identificamos também que os licores pirolenhosos, eles tiveram um desempenho equivalente aos sintéticos, ou seja, eles são uma alternativa sustentável, acessível e eficiente. E quando a gente fala do licor pirolenhoso de orelha de macaco, ele é uma alternativa natural, promissora, e foi eficiente na avaliação dessa viabilidade polínica, e ele pode contribuir para práticas científicas mais sustentáveis e seguras, além de ter um baixo custo, podendo ser adicionado na área da educação para que as crianças também possam ter acesso a corantes de qualidade. Muito obrigada por ficar até aqui e vamos continuar buscando alternativas sustentáveis, de baixo custo, para que todos possam ter acesso à ciência. Muito obrigada. Tchau, tchau.